Quando comparada com a força elétrica, a força magnética se mostra muito mais complexa, às vezes até contraintuitiva. E a compreensão que você pode ter sobre os fenômenos eletromagnéticos vai depender muito de quão claramente você é capaz de compreender a natureza da força magnética. Esse provavelmente é o elemento mais importante para se compreender o eletromagnetismo como um todo. Depois que você compreende a ação da força magnética, o que vem a seguir desce redondo. E nesse vídeo eu vou te ajudar com essa compreensão. Olá, bem-vindo ao Verve Científica. Nesse canal eu explico os fundamentos básicos que regem o mundo, numa linguagem simples, mas ainda assim rigorosa. Se quer continuar a expandir o seu conhecimento, aqui você tem uma boa fonte de conteúdo. Se inscreva no canal e ative agora o seu sininho. Nós vimos que quando uma carga é colocada em um campo elétrico, ela experimenta uma força elétrica. O mesmo ocorre quando uma carga é colocada em um campo magnético. Ela também vai experimentar uma força magnética. É por meio dessa força magnética que nós podemos encontrar uma expressão matemática para o campo magnético. A força magnética tem algumas semelhanças com a força elétrica. Por exemplo, ela também é proporcional à carga da partícula e à intensidade do campo. Além disso, a força magnética sobre uma carga negativa é oposta à força em uma carga positiva que se mova na mesma direção. Mas há duas condições que devem ser satisfeitas para que uma carga experimente uma força magnética quando colocada num campo magnético, e que são bem diferentes do caso elétrico. A primeira é que a carga deve estar em movimento. Nenhuma força magnética atua sobre cargas paradas. A segunda condição é que a velocidade da carga deve ter uma componente perpendicular à direção do campo magnético. Para entender isso melhor, imagine que uma carga teste positiva se mova num campo magnético uniforme produzido por um ímã. Se a carga se mover de forma paralela ou antiparalela ao campo, nenhuma força magnética vai atuar sobre ela. Agora, se a carga se mover perpendicularmente ao campo, ela vai experimentar a maior força magnética possível. De forma geral, se uma carga se mover em um certo ângulo em relação ao campo, apenas a componente da velocidade que for perpendicular ao campo vai dar origem a uma força magnética. Isso deixa claro que a força magnética é bem mais complicada do que a força elétrica. Em resumo, a força magnética vai manifestar as seguintes propriedades. Primeiro, ela vai ser sempre proporcional à velocidade da partícula. Segundo, se a velocidade da partícula fizer um ângulo com o campo magnético, então a magnitude da força magnética vai ser proporcional ao seno desse ângulo. Terceiro, quando uma partícula carregada se move paralelamente ao vetor campo magnético, a força magnética sobre a carga vai ser nula. E quarto, quando uma partícula carregada se move em uma direção não paralela ao vetor campo magnético, a força magnética vai atuar em uma direção perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo, ou seja, ela vai ser perpendicular ao plano formado por V e B. Apesar desse comportamento complicado, todas essas observações podem ser capturadas por um simples produto vetorial de QV pelo vetor campo B. Note que, por ser expressa por um produto vetorial, a força magnética será perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo ao mesmo tempo. E como para qualquer produto vetorial, nós podemos analisar a relação entre os vetores pela regra da mão direita. Isso já foi feito em detalhes nesses dois vídeos aqui. Se for preciso, volte lá, aprenda antes de seguir daqui para frente. Mas aqui eu vou resumir o funcionamento da regra da mão direita. Aponte os 4 dedos da mão direita na direção da velocidade, com a palma da mão voltada para B, e dobre os dedos em direção a B. Seu polegar estendido, que está em ângulo reto com seus dedos, vai apontar na direção V vetor B, que é a direção da força magnética, se a carga elétrica for positiva. Se a carga elétrica for negativa, então a direção do campo continuará a mesma, mas o seu sentido vai se inverter. Do produto vetorial, nós podemos obter uma definição operacional para o campo magnético, em algum ponto do espaço. Ou seja, o campo magnético é definido em termos da força que atua sobre uma partícula carregada em movimento. Com isso, nós vemos que a unidade no Sistema Internacional para o campo magnético é o Newton por Coulomb metro por segundo. Essa unidade é chamada de Tesla, em homenagem ao físico e engenheiro croata Nikola Tesla.
O Tesla ainda pode ser escrito em termos do ampere, já que o coulomb por segundo é a unidade da corrente elétrica. Como um Tesla é uma unidade muito grande, é comum o uso de outra unidade fora do sistema internacional, o Gauss, que vale 10 a menos 4 Tesla. Nessa tabela você confere a intensidade de alguns tipos de campo elétrico. Enquanto que o campo magnético dentro de um cérebro humano é ridiculamente pequeno, da ordem de 10 elevado a menos 13 Tesla, o maior campo produzido artificialmente pelo homem supera a casa dos 40 Tesla. O movimento de uma carga no campo magnético é claramente diferente do movimento que ela teria num campo elétrico. Num campo elétrico, uma carga positiva que se move numa direção perpendicular ao campo é desviada lateralmente, até que sua velocidade se alinhe com a direção do campo. Agora, a mesma carga, viajando inicialmente em um ângulo reto em um campo magnético, vai ser desviada para cima pela força magnética, e não para os lados. Você pode checar isso usando a regra da mão direita para conferir. Você vai ver que a velocidade da carga nunca vai se alinhar com a direção do campo. À medida que a carga se move para cima, a direção da força magnética vai mudando, permanecendo sempre perpendicular ao campo e à velocidade. Muitas vezes, é conveniente orientar o campo magnético de modo que a sua direção seja perpendicular à tela. Nesses casos, é convencional usar um ponto para simbolizar o campo magnético apontando para fora da tela, na direção dos seus olhos. Este ponto simboliza a ponta de uma seta que representa o vetor. Campos que apontam para dentro da tela é desenhado por uma série de cruzes, o que indica a cauda das setas que representam os respectivos vetores. Uma carga que se move na presença de ambos, um campo magnético e um campo elétrico, experimenta uma força chamada força de Lorentz, que é a soma tanto da força elétrica como da força magnética que atuam sobre ela. A força de Lorentz tem esse nome em homenagem ao físico holandês Hendrik Lorentz. Ela é crucial para o eletromagnetismo, sendo a descrição matemática dos efeitos dos campos sobre a matéria. Além disso, a força de Lorentz se junta às 4 equações de Maxwell para formar a base conceitual da teoria eletromagnética. As propriedades das partículas sujeitas à força de Lorentz vêm sendo exploradas por físicos, químicos e engenheiros há muito tempo, como por exemplo em seletor de velocidades de partículas, em espectroscopia de massa e no funcionamento do ciclotron, que está presente nos aceleradores de partículas. Aqui deixa eu mostrar apenas como o seletor de velocidades funciona, com base na força de Lorentz. Em muitos experimentos envolvendo partículas carregadas em movimento, é importante que todas elas se movam com a mesma velocidade. Isso pode ser alcançado aplicando uma combinação de um campo elétrico e um campo magnético uniformes e ortogonais entre si. Se a carga é positiva e a velocidade é para cima, então a força magnética vai apontar para a esquerda, como diz a regra da mão direita. Enquanto que a força elétrica vai apontar para a direita, alinhada com o campo elétrico. Quando as intensidades dos dois campos são escolhidas de tal forma que a força elétrica seja igual à força magnética, então a força de Lorentz vai se anular e a partícula carregada vai se mover em uma linha reta vertical através da região dos campos. E a partir dessa igualdade, nós encontramos que a velocidade delas é exatamente a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Apenas as partículas que estiverem com essa velocidade serão capazes de passar através dos campos elétrico e magnético, mutuamente perpendiculares, sem se desviar, sendo então coletadas pelo detector. Se um campo magnético exerce uma força sobre uma única partícula carregada, então não é surpresa que ele também exerça uma força em um fio condutor de corrente, que nada mais é que uma sequência contínua de cargas elétricas. E você vai descobrir ao longo dessa série que o fato de um fio condutor de corrente experimentar uma força quando colocada em um campo magnético é uma descoberta fundamental que está associada às mais modernas aplicações da energia elétrica. Como nós vimos nesse vídeo aqui, corrente elétrica nada mais é que uma coleção de muitas partículas carregadas em movimento. Então, a força resultante exercida pelo campo sobre o fio vai ser a soma de todas as forças individuais exercidas em todas as cargas que compõem a corrente. Dessa forma, a força exercida sobre cada partícula carregada é transmitida ao fio quando elas colidem com os átomos do fio.
Então, se você colocar um fio transportando uma corrente elétrica imersa num campo magnético, ele vai sofrer a ação de uma força magnética. Se o fio conduz uma corrente para cima, a força o desvia para a esquerda. Se a corrente for invertida, o fio vai ser desviado para a direita. Se não houver corrente no fio, ele permanece reto, sem desvio algum. Nós podemos deduzir a expressão para a força que o campo exerce sobre um fio, considerando o segmento reto de um fio com uma área transversal conhecida. O fio vai conduzir uma corrente imerso num campo magnético. Como nós vimos nesse vídeo aqui, a velocidade de um elétron no fio condutor é a sua velocidade de deriva, de forma que a força magnética sobre um único elétron será proporcional à sua carga, à sua velocidade e ao campo. Então, para encontrar a força total que atua no fio, basta multiplicar essa força pelo número total de elétrons no segmento. Como o volume do segmento é a área transversal vezes o comprimento do fio, então para encontrar o número de cargas neste volume de segmento, basta multiplicá-lo pela densidade de elétrons, que é esse N minúsculo, que nos dá o número de elétrons por unidade de volume. Com isso, a força magnética total sobre o segmento de fio será N vezes a força magnética que atua num único elétron, que pode ser escrita em termos da densidade eletrônica e das dimensões do fio. Essa expressão para a força pode ser simplificada quando nós reconhecemos que a corrente elétrica também depende da densidade eletrônica, das dimensões do fio e da velocidade de deriva. Nós vimos isso nesse vídeo aqui. Então, a força total no fio pode ser escrita em função da corrente, do comprimento do fio e do campo magnético. Note que nessa expressão, o vetor velocidade de deriva dá lugar ao vetor comprimento do fio, que aponta na direção da corrente e seu módulo é igual ao comprimento do segmento. Essa expressão se aplica apenas a um segmento reto de fio em um campo magnético uniforme. Uma forma mais geral, para qualquer formato de fio, pode ser obtida empregando o cálculo diferencial. Observe que, como no caso de uma única carga viajando em um campo magnético, a força magnética em um fio condutor de corrente é governada por um produto vetorial. Isso significa que ela é máxima quando o fio está orientado perpendicularmente ao campo e é nula quando a corrente é paralela ou antiparalela ao campo. Aqui é importante lembrar do sentido da corrente. Por convenção, os elétrons se movem no sentido contrário da corrente. Então, para todos os casos relativos a fios conduzindo corrente, nós podemos simplesmente pensar na corrente como a direção na qual as partículas carregadas positivamente se movem. Bem, esse vídeo termina por aqui. No próximo eu vou apresentar o torque de uma força magnética, que vai abrir as portas para discutirmos a origem do campo. Continue assistindo a série. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima.